Olá, eu sou Caroline Calassa, eu sou coach executivo de negócios. Nesse vídeo eu quero falar sobre duas habilidades que todo coach deveria desenvolver. A primeira dessas habilidades é a capacidade de dar feedbacks ao seu cliente sem julgamento. O que significa dar feedback sem julgamento? O processo de coaching tem a finalidade de fazer com que o coach ou o cliente se perceba melhor, que ele identifique a diferença entre a forma como ele se vê e a forma como ele é visto, a diferença entre a forma como ele gostaria de ser visto e a forma como ele realmente é visto. E isso acontece durante o processo de coaching através das perguntas, em que o coach vai se descobrindo, se percebendo, através dos processos em que a gente solicita ao coach que busque feedback de outras pessoas, ou a gente propicia uma avaliação 360 graus, por exemplo. Mas também pode acontecer e deve acontecer durante todo o processo de coaching através dos feedbacks que o coach dá ao seu cliente. Só que qual é a diferença de dar um feedback com julgamento e dar um feedback sem julgamento? Vou dar um exemplo. Quando você diz para um cliente, João, você não tem tido atitudes de um bom líder. É muito diferente de dizer para ele, João, você me disse que um bom líder é aquela pessoa que age assim, assim, assim e assim. Esse comportamento que você acabou de me descrever que teve, corresponde ao comportamento de um bom líder? Perceba que a conclusão dessa reflexão, de uma forma ou de outra, é a mesma. No entanto, a primeira pergunta ela vem carregada de julgamento, porque eu estou fazendo uma afirmação que não necessariamente está embasada em dados e fatos. Da segunda vez, eu estou simplesmente devolvendo ao cliente informações que ele trouxe durante o processo de coaching e o confrontando com aquilo que ele mesmo afirmou e aquilo que ele mesmo acredita que é correto, é a maneira como ele gostaria de ser. O coach ele precisa estar muito atento em todo o processo para que ele perceba essas pequenas inconsistências na fala do cliente e nas suas atitudes e comportamentos, para que ele devolva isso ao cliente e revele ao cliente que existem incoerências e inconsistências sem apontar o dedo no nariz e sem afirmar coisas que não são embasadas. Essa é uma das maneiras excelentes de acelerar o processo de mudança e propiciar o desenvolvimento e o crescimento do cliente. A segunda habilidade essencial para um coach é de perceber as emoções do cliente. Existem especialistas nisso. Existe um autor que é o Paul Ekman. Ele estudou as expressões faciais e quais são os sentimentos ou as emoções que elas revelam. E por que um coach deve compreender e entender mais sobre isso? É que o processo de comunicação, em que o cliente te relata uma determinada situação, o que ele viveu, o que ele sentiu, quando isso é relatado através da fala, a fala representa somente um pequeno percentual da realidade. Perceba que o cliente tem um mundo próprio dentro dele. E aquilo que ele relata não é necessariamente a realidade, mas é um ponto de vista a respeito da realidade. Porém, não é incomum o cliente relatar um fato e dizer que ele sentiu uma determinada emoção, e enquanto ele te relata isso, o corpo dele, a expressão facial, a forma como ele gesticula, representa uma outra coisa completamente diferente. Eu me lembro de uma cliente, era num treinamento, e ela veio contar uma situação que ela tinha experimentado na empresa muito doída, em que ela perdeu o cargo que havia sido prometido a ela para outra pessoa. Ela ficou muito chateada, muito triste. Mas quando ela veio me contar a história, ela falou, não, Carolina, mas já está tudo resolvido dentro de mim. Está tudo certo já. E ela começou a chorar. E ela começou, de repente, o semblante dela fechar e de repente ela começou a escorrer lágrimas e daí a pouco ela estava chorando em prantos. E eu falei, tá resolvido mesmo? Ela falou, tá resolvido sim, chorando. Eu falei, é interessante, porque você me diz que está resolvido, mas você está aqui chorando. O que está provocando esse choro agora? E aí a cliente começou a contar e ela percebeu que realmente não estava resolvido, ainda era um ponto mal resolvido e ainda tinha mágoa no coração dela a respeito daquela situação. E aquilo ainda a afetava. É por isso que o coach precisa ter essa habilidade de observar aquilo que o cliente fala e comparar com as expressões dele, a forma como ele se comporta e devolver isso ao cliente, revelar ao cliente o que ele está percebendo.
Dessa maneira, com isenção, você ajuda o cliente a se perceber, faz com que ele se confronte, se depare com as suas próprias verdades, afirmações e as suas sensações e seja conduzido a novas percepções e constatações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu comentário. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você baixar um e-book, que é um presente meu para você. Então clica aqui, baixa seu e-book e deixa seu comentário. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.